Oi, gente! Chegamos à aula que fecha o módulo 1, o de projeto. Agora vamos para a etapa da problematização. Eu vou te mostrar como fiz essa etapa. Enquanto isso, que tal você ir desenvolvendo a sua problematização? No material complementar dessa aula, há 3 ferramentas, 2 Canvas e um checklist. Baixa lá e acompanhe aqui comigo. O Gustavo me passou o que eu preciso desenvolver para chegar ao meu problema de pesquisa. O primeiro passo é identificar lacunas. O que tive que fazer foi responder algumas perguntas que me ajudaram a revelar problemas enfrentados pela minha audiência no contexto do que eu já havia definido. Deixa eu te mostrar como fiz. Primeiro, eu respondi o que já se sabe sobre o contexto. Para isso, eu tive que fazer muita pesquisa bibliográfica. Depois, eu comecei a perceber que para algumas perguntas a literatura não tinha respostas, ou seja, comecei a identificar aquilo que não se sabe sobre o contexto da minha pesquisa. Aí, eu listei minhas inspirações e identifiquei o objeto de pesquisa. Por fim, eu recuperei as informações de quem é minha audiência e qual a minha proposta de valor. Com tudo isso, foi fácil chegar à minha questão de pesquisa. Muito bacana, né? Esse método do escrevendo artigo tecnológico deixa todas as atividades mais simples. Mas não acabou ainda. Depois disso, eu tive que avaliar o alinhamento da minha questão de pesquisa com o meu tema e o contexto que eu havia definido. Para isso, usei o Canvas 6. Olha como o meu ficou. Pois bem, o contexto faz sentido para o tema escolhido e a questão de pesquisa está contida no contexto. Meu projeto está alinhado. Para finalizar, eu respondi o checklist 1, fazendo uma autoavaliação da minha questão de pesquisa. E olha que legal! Todas as minhas respostas foram sim, ou seja, minha questão de pesquisa está aprovada. Gente, eu nem acredito que já consegui fazer tudo isso. Eu olho para tudo que já construí e sinto uma segurança enorme. Pela primeira vez, vou iniciar uma pesquisa certa do que quero. Isso me dá muito orgulho. E você? Não deixe de comentar conosco qualquer dúvida que você tenha, ok? Bom, mas vamos ver se o Gustavo também gostou do que eu desenvolvi. Eu mandei esse material para ele, vamos ver o que ele achou? Mariana, está show de bola! Você e quem está nos assistindo tem todos os motivos para se sentirem orgulhosos mesmo. Da minha experiência com orientandos, sempre os percebi ansiosos por um problema de pesquisa. É como se não conseguissem dar um passo antes de ter redigida uma questão de pesquisa. O problema disso é que, como vimos, a definição de uma questão de pesquisa não é o primeiro passo. Antes disso, você escolheu o seu tema, o contextualizou, definiu uma audiência, que para um projeto tecnológico é prioritariamente uma audiência praticante, fez uma proposta de valor e problematizou. Para tudo isso, você leu bastante e só depois disso estava apta a construir sua questão de pesquisa. Então, sem dúvidas, Mariana, parabéns! Mas antes de continuarmos, queria chamar a atenção para o fato de que, no seu processo de construção da questão de pesquisa, você primeiro problematizou para depois escrevê-la. Pois é, apesar de estreitamente relacionadas, a problematização é uma coisa e a questão de pesquisa é outra. A problematização é a construção de um discurso inserido no contexto da temática. Seu objetivo é a colocação dos problemas enfrentados em um determinado campo, que no nosso caso será, na maioria das vezes, prático, mas que também pode ser teórico. E a questão de pesquisa é a formulação de uma pergunta, que pode ser respondida por meio de uma pesquisa, e que contribui para a solução de um
ou alguns dos problemas colocados na problematização. Observe que para formular uma questão de pesquisa é preciso primeiro problematizar. E isso é feito em 3 partes, que chamaremos de lacuna, objeto e valor. Lacunas de pesquisa são questões ainda não resolvidas. É preciso identificar o que já se sabe sobre o seu tema para posteriormente identificar o que ainda não se sabe, ou seja, as lacunas. O objeto de pesquisa pode ser definido como aquilo que se coloca diante do pesquisador e ao qual se deseja investigar. Podemos ter diferentes inspirações, e isso faz com que a gente se preocupe com diferentes objetos. Alguém, por exemplo, que tenha definido a educação como temática, pode selecionar como objeto um conjunto de escolas ou uma unidade escolar específica. Podem ser grupos de alunos, isso mesmo. Seu objeto de pesquisa podem ser sujeitos. Pode ser um processo educacional, enfim. Em aulas anteriores, nós definimos a audiência e a proposta de valor. Agora, precisamos nos assegurar que a lacuna identificada para o objeto escolhido está relacionada a um problema enfrentado pela audiência. Mariana fez o trabalho dela respondendo a 7 perguntas. As 2 primeiras estão relacionadas à lacuna. O que já se sabe sobre o contexto da pesquisa e o que não se sabe sobre o contexto da pesquisa. Depois, ao objeto. O que te inspira? Qual o seu objeto de pesquisa? As seguintes estão relacionadas ao valor. Para quem se estará gerando valor? Qual o valor que se pode entregar? E, por fim, Mariana respondeu: qual a sua questão de pesquisa? Estamos na última aula do módulo de projeto. Vamos relembrar pelo que já passamos? Primeiro, definimos o tema. Depois, o contextualizamos. Aí, para que tivéssemos um bom problema, definimos uma audiência e a proposta de valor. E chegamos à questão de pesquisa depois de problematizar. Então, é preciso conferir se esses elementos estão alinhados. Para isso, Mariana utilizou o Canvas 6. Como estavam devidamente alinhados, Mariana então passou a última tarefa desta aula e realizou a autoavaliação da sua questão de pesquisa com o checklist 1. E você? Está pronto para concluir a sua problematização e seguir para o módulo 2? Tenho certeza de que está. Por isso, não perca tempo e finalize logo essas tarefas. Quer uma ajuda para revisar o que foi feito nessa aula? Nós vimos que, para a problematização, é preciso identificar as lacunas no conhecimento, definir claramente o objeto de pesquisa e realizar uma proposta de valor. Depois, precisamos conferir o alinhamento entre tema, contextualização e problema. E então chegamos à nossa questão de pesquisa, garantindo que ela seja clara, objetiva e viável. Na próxima aula, iniciaremos o módulo 2 do curso, que trata da pesquisa. E você aprenderá sobre a coleta de dados. Não perca tempo e realize tudo o que é necessário para avançarmos juntos. Bom trabalho e até a próxima aula!